Havendo um número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Chiquinho Brazão para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária, em 10 de março de 2009. A presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Stepane Essessian, primeiro vice-presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Jorge Pereira, Tereza Berg, Jorge Braz, João Cabral, Stepane Essessian, Adilson Pires, Eliomar Coelho, Evanias de Melo, Andréa Gouveia Vieira, Patrícia Amorim, Chiquinho Brazão, Jorge Felipe, Raymond, Clarissa Garotinho, Marcelo Piuí, Tio Carlos, Dr. Eduardo Moura, S. Ferraz, Alfredo Serris, Dr. Jairinho, Elton Babu, Lucinha, Roberto Monteiro. 23, assume a presidência o senhor vereador Stepane Essessian, primeiro vice-presidente. E ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Jairinho, primeiro secretário. Encerra a sessão, às 17h56. Obrigado, vereador Chiquinho Brazão. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Alfredo Serris, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a minha presença na tribuna, na tarde de hoje, é para comentar a situação que eu tomei conhecimento hoje, a partir de uma informação obtida pelo CONSEMAC, Conselho Municipal de Meio Ambiente, e que diz respeito à distribuição de receitas dos royalties de petróleo na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Conforme muitos dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras têm conhecimento, o município do Rio de Janeiro é um dos municípios agraciados com a distribuição de royalties do petróleo, que são basicamente correspondentes à produção de petróleo e outras operações realizadas no território do Estado do Rio de Janeiro e serviços que existem no município do Rio de Janeiro e que, segundo a legislação vigente, tornam o nosso município, a nossa cidade, apta a receber esses royalties. A quantia em questão ela é bastante significativa. Em relação ao ano corrente, 2009, existe uma previsão de que o município do Rio de Janeiro receba 193 milhões de reais em royalties. E existe uma destinação muito clara para esses royalties. Esses royalties são destinados basicamente ao meio ambiente. Essa é uma das principais fontes de financiamento de projetos de recuperação ambiental, de conservação ambiental e outros tipos de projetos que interessam ao meio ambiente e ao chamado desenvolvimento sustentável. Eu gostaria aqui de analisar a evolução da repartição desses recursos dentro da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e chamar a atenção dos senhores e senhoras vereadores e do público que nos assiste pela televisão
de algo que me parece uma distorção em curso. Então, vou procurar explicar onde eu quero chegar. Vamos tomar como referência o ano de 2006. No ano de 2006, a cidade do Rio de Janeiro teve direito a 88 milhões de reais em royalties. Desses royalties, na hora de repartir isso dentro da prefeitura, 58%, ou seja, 51 milhões, foram para o Fundo de Conservação Ambiental. 31%, 27 milhões, foram para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E os outros órgãos da prefeitura contemplados receberam parcelas substancialmente menores. Então, tivemos aqui a Rio Urbe, a Fundação Rio Zoo, a Secretaria Municipal de Habitação, a GEO Rio e a Fundação Parques e Jardins, contemplados por parcelas que não excederam os 5%. No caso, a maior delas foi da Rio Urbe, 5,6%, Fundação Parques e Jardins, 2%, Secretaria de Habitação, 1%, e assim por diante. No ano de 2005 e no ano de 2007, assinala-se uma participação relevante da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, da Colurb. A Colurb, em 2005, recebeu 23% e, em 2007, 14%. O curioso é a evolução mais recente ocorrida por decisão do governo anterior, da administração anterior, mas que, enfim, vige até agora no ano de 2009. A partir de 2008 e acentuadamente em 2009, passou a haver uma repartição completamente diferente desses recursos. Em 2008, houve uma receita total de royalties do petróleo da ordem de 166 milhões de reais, sendo que, dentro da prefeitura, a principal beneficiária foi a Colurb, com 37,9%, correspondendo a 63 milhões de reais. Em segundo lugar, veio o Fundo de Conservação Ambiental, com 20%, recebendo 33 milhões de reais. E, em terceiro lugar, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, recebendo quantia parecida, 20%, 33 milhões de reais. Sendo que outros órgãos da prefeitura receberam substancialmente menos. Mas aí havia, digamos assim, ainda uma certa equivalência, embora a Colurb já tivesse 17% mais do que o Fundo de Conservação Ambiental e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mas ainda havia uma certa equivalência. Quando nós chegamos no corrente exercício, 2009, nós vemos o seguinte: dos 193 milhões de reais correspondentes à receita de royalties do ano corrente, 58%, o correspondente a 113 milhões de reais, vai para a Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a Colurb. Apenas 13%, 13,9%, portanto, 14%, correspondendo a 27 milhões, vão para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e para o Fundo de Conservação Ambiental, 0,5%, o correspondente a 1 milhão. Então, o que nós notamos ao longo do tempo? Nós notamos que um recurso destinado a financiar projetos de interesse ambiental vem sendo, no curso dos 2 últimos anos, direcionado principalmente e
numa escala considerável, esse ano são, repito, 58%, direcionados para a Colurb. Eu sou um admirador da Colurb, num certo aspecto. Considero uma empresa extremamente eficiente naquilo que ela faz bem, que é recolher quantidades 8.500 toneladas, ou deve ser mais atualmente, cerca de 10 mil toneladas de lixo por dia, em milhares de logradouros na cidade do Rio de Janeiro, e transportá-las a destino final. Sempre tive críticas, inclusive enquanto membro que fui do Conselho de Administração dessa companhia, tive críticas em relação ao fato da Colurb ter muita dificuldade, até uma certa inapetência, a promover aspectos de natureza ambiental mais acentuada, como, por exemplo, a coleta seletiva do lixo, que é feita um pouco para inglês ver, ou seja, ela é feita, mas numa escala muito pequena e que não se amplia consideravelmente com o passar dos anos. Um escasso investimento em reciclagem, ou seja, na verdade, não existe por parte da Colurb uma prioridade, e isso independente, né, da administração, não existe uma prioridade no sentido de se diminuir, procurar diminuir drasticamente a quantidade de lixo que diariamente tem que ser levada a destino final, atualmente no aterro controlado de Gramacho e, no futuro, Deus sabe onde. Então, agora, o que aconteceu nos últimos anos com a Colurb? E eu fui testemunha disso. Aconteceu uma contenção brutal da parcela orçamentária devida a essa companhia. Então, o que parece indicar esse quadro de informações que eu estou fornecendo aqui aos senhores e senhoras vereadores? Isso parece indicar o seguinte, que existe uma tendência, ao longo dos 2, 3 últimos anos do Poder Executivo, de arrochar a parcela de orçamento do município devida à Colurb e compensá-la utilizando de forma crescente recursos dos royalties que eram destinados no passado, principalmente ao Fundo de Conservação Ambiental e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Na verdade, a prioridade na atribuição desses recursos deveria ser o Fundo de Conservação Ambiental. Porque o Fundo de Conservação Ambiental é um órgão colegiado, onde estão representadas as secretarias e que, de forma colegiada, escolhe entre um espectro de projetos ambientais propostos, aqueles que, na opinião de um coletivo qualificado, são os prioritários a cada ano. Quando, de repente, o Fundo de Conservação Ambiental, que em 2006 recebera 31% desses recursos, não, desculpe, 58% desses recursos, 58% desses recursos, no ano de 2009 passa a receber 0,5% desses recursos, nós estamos diante de uma situação que, pelo menos, tem que ser discutida, para que a gente entenda o que acontece. Na minha opinião, o que acontece é o seguinte, a Colurb está sendo arrochada orçamentariamente, ela não dispõe de orçamento suficiente para, de forma condigna, executar o conjunto de tarefas e de rotinas que precisam ser executadas todos os dias, e isso está sendo compensado com um verdadeiro saque aos recursos de royalties que deveriam se destinar principalmente, e até, diria até mais, exclusivamente, a projetos de interesse ambiental de diferente natureza. Nós aqui, no município, estamos começando a trilhar idêntico caminho negativo que foi trilhado no âmbito do governo do Estado, quando os recursos do FECAM passaram a ser utilizados
em tudo quanto é tipo de coisa, inclusive na construção de rodovias. Uma questão que foi polêmica na imprensa, foi denunciada na Assembleia Legislativa. O próprio autor da lei do FECAM, hoje ministro Carlos Mink, na época protestou, nós do Partido Verde também protestamos contra esse desvio dos recursos do FECAM, e agora estamos assistindo a um desvio parecido, análogo, no âmbito do município do Rio de Janeiro. Então, eu gostaria, faria um pedido de informação, eventualmente até um convite de comparecimento à presidente da Colurb, para que possa esclarecer se, de fato, 113 milhões de reais serão utilizados pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana, Colurb, em projetos ambientais. O que são projetos ambientais dentro da Colurb? Seria a coleta seletiva do lixo, seria a reciclagem, seria, eventualmente, a criação a utilização de lixo na geração de energia. Isso me parece que são tarefas que justificariam, de fato, a utilização desses recursos de royalties na Colurb. Agora, se não é essa a realidade, se de fato esses recursos serão utilizados, como eu temo que seja o caso, para a atividade normal da Colurb, para aquelas atividades que deveriam ser satisfatoriamente custeadas pelo próprio orçamento municipal, estaremos aqui, de fato, diante de uma anomalia, diante de uma situação que eu suponho ter sido herdada da administração precedente, mas que a administração atual tem a obrigação de corrigir. Então, pretendo conversar com a presidente da Colurb para obter esses esclarecimentos, conversar com o secretário Pedro Paulo, que ocupa a tarefa de fazer um trabalho de repartição do orçamento dentro dos diferentes órgãos da Prefeitura, e penso que deva ser devolvido ao Fundo de Conservação Ambiental uma verba, pelo menos, comparável com a média histórica que esse fundo aferiu ao longo dos anos. Acho que essa é uma situação anômala e chama a atenção dessa casa, do público que nos assiste, para a necessidade de que, efetivamente, nós obtenhamos mais informações e nos mobilizemos para que essa situação seja devidamente corrigida. Muito obrigado pela atenção. Não tendo o nobre vereador Alfredo Ziquis utilizado todo o seu tempo disponível, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão, terminado o tempo destinado ao grande expediente, e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. A presidência suspenderá por alguns minutos a sessão para que seja feita algumas correções nos avulsos da ordem do dia. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1480 de 2007, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que proíbe a localização de casa de jogos de computadores e similares do gênero lan house ou cybercafé, no caso que menciona, e dá outras providências. Pareceres ao veto das comissões de Justiça e Redação pendente. A presidência convida
Não verificando a presença de nenhum integrante da Comissão de Justiça e Redação, convida o nobre vereador Eliomar Coelho para dar o parecer oral. Senhor presidente, o parecer da comissão é pela rejeição ao veto. O parecer da Comissão de Justiça e Redação foi pela rejeição ao veto. Pendente parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Não verificando nenhum integrante da referida comissão aqui no plenário, a presidência convida a nobre vereadora Patrícia Amorim para emitir o parecer. Pela rejeição, presidente. A Comissão de Finanças emitiu parecer pela rejeição ao veto. Pendente do parecer da Comissão de Mérito. A presidência convida o nobre vereador João Mendes de Jesus para emitir o parecer. Pela rejeição, senhor presidente. O parecer da Comissão de Mérito foi pela rejeição ao veto. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, para encaminhar, nobre vereador Alfredo Sirquis. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, eu tive lendo a matéria, penso que a intenção da vereadora Lucia ao propor o projeto de lei era a melhor possível, mas temo que, de fato, essa lei seja inócua e, de alguma forma, na contramão da história. A lei proíbe a instalação de lan houses no raio de 300 metros ao redor de escolas. Primeiro, não vejo que isso, de nenhuma forma, diminua o acesso que as crianças ou os adolescentes, no caso, possam ter a lan house, terão acesso de qualquer maneira. Em segundo lugar, não penso, como parece ser subjacente ao entendimento da vereadora, que a lan house tenha apenas o aspecto, digamos, de jogos e seja usada apenas no aspecto lúdico. Acho que a lan house ela permite, em primeiro lugar, o contato do jovem adolescente com a tecnologia da informática, do computador, e pode ser usado de muitas maneiras diferentes, inclusive educativa. Então, eu tendo a ter um pouco de, digamos assim, de reticência em relação a regras de proibição sistemática. Eu acho que nós devemos concentrar as proibições na nossa sociedade a uma quantidade relativamente limitada de situações de comportamentos, até porque que de fato sejam comprovadamente nocivos, até porque isso torna mais fácil a implementação. Então, eu sempre, na época, vou dar um exemplo que não tem muita ligação com o que estamos discutindo, mas para ilustrar a minha ideia. Na época que estava sendo discutido, por exemplo, o Código Nacional de Trânsito, eu conversando com alguns deputados federais, que na época discutiam o Código Nacional de Trânsito, eu observei que o Código contemplava uma quantidade excessiva de comportamentos e que, na verdade, deveria concentrar em alguns que são, de fato, perigosos, geradores de risco, como fazer bandalha, andar na contramão, atravessar o sinal vermelho, já colocar o cotovelo na janela, por exemplo, e coisas que eu achava que a lei criava demasiadas proibições para poder ser bem controlada quando fosse. E demasiadas proibições criam também mecanismos de extorsão dentro do processo de fiscalização, dão demasiada latitude à ação de fiscalização.
Então, eu sou muito, por definição, muito cauteloso em relação a novas proibições e novas vedações. Até porque, nobre vereadora, a gente tem as chamadas consequências inesperadas. Muitas vezes a gente legisla num determinado sentido e provoca efeitos completamente distintos daqueles que a gente imaginava que fosse colocar. Então, tendo lido as alegações do Poder Executivo, de fato eu não concordo com a alegação de inconstitucionalidade, mas no mérito da matéria, eu de fato tenho sérias dúvidas se a gente vai chegar a algum lugar proibindo lan houses a 300, 100, 500 metros, ou seja, a metragem que for, em relação a escolas. Porque eu acho que, de uma forma ou de outra, essa criança, esse adolescente terá, de qualquer jeito, acesso a alguma lan house em algum lugar, e me parece que seria mais interessante, nobre vereadora, nós termos programas de interação com essas lan houses, no sentido de alguma maneira, tentar estimular nos adolescentes e, eventualmente, nas crianças que os frequentam, interesse por jogos, por atividades que, de fato, sejam instrutivas, que, de alguma forma, contribuam com o processo de formação. Me parece que a proibição pura e simples não vai a canto nenhum e pode gerar efeitos e consequências diferentes daquelas bem intencionadas que a vereadora imaginou no momento de preparar esse projeto de lei. Para encaminhar a votação, pelo PSDB, a nobre vereadora Lucinha. Bem, senhor presidente, vereador Jorge Felipe, presidente da nossa casa, nobres colegas vereadores, esse projeto surgiu através da demanda das associações de moradores na área da Zona Oeste, tendo em vista o grande número de lan house próximo às escolas, não só públicas, como também escolas particulares. Foi um projeto que eu apresentei aqui nessa casa, que foi conversado com diversos vereadores, expliquei da necessidade, né, de se proibir as lan house a 300 metros das escolas, tendo em vista que, nas áreas populares, principalmente nas áreas populares, muitas dessas crianças deixavam de chegar no seu destino, que era dentro da unidade escolar, e ficavam, através do horário de escola, dentro das lan houses, através de jogos. Lan house, próximo de escola, principalmente em áreas populares, não é para aumentar o nível intelectual das nossas crianças, e sim serve como ponto de referência para muita coisa que é ruim. Isso foi esclarecido aqui, por diversas vezes aqui nessa casa, quando o projeto estava tramitando. Existe uma lei aprovada, que foi sancionada pela governadora Rosinha, que tratava desta matéria, a 1 quilômetro, que proibia lan house. Aqui nessa casa eu não consegui esse êxito, de fazer um projeto de lei que proibisse lan house a 1 quilômetro das escolas públicas. Foi negociado e que foi conseguido, através da negociação com os vereadores, foi a proibição a 300 metros. Por isso que eu peço ao conjunto de vereadores aqui nessa casa que me ajude a derrubar esse veto, porque não tem nada de inconstitucional e não cria despesa nenhuma. Eu queria perguntar ao prefeito Eduardo Paz, aonde tirou da cabeça dele que cria despesa um projeto como esse. Então, peço aos companheiros rejeição ao veto do prefeito. Muito obrigado. Para a comunicação. Para encaminhar a votação, o nobre vereador Stepan Cessian. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador Alfredo Sirquis me antecedeu no encaminhamento dessa votação. Ele até adiantou vários aspectos que eu tinha também visto do projeto. Eu quero ressaltar a dificuldade do legislador, de uma certa maneira no país, mas em particular na cidade do Rio de Janeiro, de que nós tentamos, muitas vezes, muitíssimo bem intencionados, tentar não legislar, mas regularizar o caos que existe na nossa cidade. Esse projeto, eu enxergo ele dessa maneira, principalmente na questão da justificativa da vereadora Lucinha.
onde a base da justificativa do projeto é no sentido do mau uso educacional da informática, do computador. Ora, nós aí estamos penalizando um grande avanço, um dos maiores avanços que a humanidade teve ultimamente, pelo o mau uso da informática. O mundo inteiro avança, e é normal que se vá em qualquer lugar da Europa, e por isso quando eu cito a Europa, não como se fosse melhor do que o Brasil, mas é que existe uma tendência mundial de que em volta das universidades, que se estabeleça a maior facilidade possível de acesso à internet, a computadores, a tecnologia moderna. Aí nós pegamos o seguinte: o jogo é proibido, caça-níquel é proibido. E isso tem levado a confusões muito grandes no que se refere a games. A indústria da informática tem na construção de games uma das suas mais valorizadas e um dos seus mais importantes setores. Quando se fala games, na cabeça da gente vem jogo de azar e jogo proibido. O Banco do Brasil, a Petrobras, hoje não tem nenhuma grande instituição que não use games para aperfeiçoamento de pessoal, para fazer esse trabalho. Presidente, por ocasião aqui de uma votação do projeto da lei de informática, para diminuir os tributos para a indústria de informática no Brasil, também surgiu, através do nobre vereador, a questão de que a gente dá isenção, mexe no tributo da indústria de informática, desde que seja suprimido, que essa indústria não pode fazer jogos, games. Ora, na indústria, economicamente falando, a parte mais lucrativa que existe, a parte que mais avança, é justamente do game. E eu fiz uma analogia sobre o seguinte aspecto. Nós aprovamos aqui há alguns anos também redução fiscal para Michelin, a fábrica de pneus. Mas ninguém se preocupou em colocar lá o seguinte: aprovamos a redução de impostos para Michelin, desde que os pneus fabricados não sejam usados em automóveis de quadrilhas para assalto a banco, prática de crime ou outro tipo de coisa. Você coloca a isenção para a fábrica de pneus, desde que o pneu usado seja usado apenas para o bem. Ora, meu Deus do céu, o destino que vai ser dado aos pneus da Michelin, tanto podem servir a uma ambulância para salvar vidas, como um marginal qualquer pode pegar. A mesma questão se dá com a questão da informática. Não é uma questão educativa, é uma questão policial. Quem tem que investigar as lan houses não é proibido. Até porque, em nome de comunidades carentes, etc. e tal, existe um estudo feito, e é um desafio que eu faço, do seguinte: infelizmente, em muitas das nossas comunidades, as nossas crianças só tiveram acesso, pela primeira vez, a um computador dentro da lan house. As nossas escolas não estão equipadas com equipamentos. As crianças foram descobrir o computador dentro da lan house. Na lan house é que elas descobriram as ferramentas de comunicação. A questão do mau uso da internet é uma questão internacional, de pedofilia. O próprio sistema está criando defesas para poder combater os crimes de internet. Aí a gente vem por uma questão generalizada e faz essa proibição. Você está proibindo o mal e o bem, porque ninguém me diz que não possa haver uma pessoa absolutamente responsável e bem intencionada, como existem milhares em todo o Brasil, que criam lan houses e que, onde, ao contrário de outros lugares, as mães ficam, inclusive, tranquilas de saberem que os filhos estão acessando o computador dentro da lan house. Esse programa da televisão Periferia, esse programa apresentado na TV Globo, demonstrou isso claramente. Portanto, inclusive na justificativa do projeto,
que diz que atrapalha, até se fala aqui na questão da aprovação automática, que já caiu, e de que, também concordo, vereadora, de que o mau uso e a má orientação leva muitas vezes o aluno a usar a internet, a informática, sem uma maneira positiva, sem um aprendizado. Mas é o mau uso, a falta de orientação atual é que faz o garoto não saber usar bem a internet. Portanto, acreditando piamente, sem a menor dúvida das excelentes intenções desse projeto, eu encaminho aos senhores vereadores que pela manutenção ao veto. Obrigado. Para encaminhar a votação, a líder do PMDB, vereadora Clarissa Garotinho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu entendo que o que está em discussão não é se somos contra ou favoráveis às lan houses. Eu mesma já precisei, numa ocasião, quando eu estava na rua, acessar o meu e-mail, não estava com o laptop no momento, parei numa lan house e fui lá acessar o meu e-mail. As lan houses não são ruins. O que nós estamos falando é sobre a localização delas nas proximidades das escolas, em especial escolas de primeiro e segundo grau. Eu queria lembrar aos vereadores que já existe uma lei estadual, a lei número 4.782, de autoria do deputado do PMDB, Paulo Melo, que foi inclusive sancionada pela governadora Rosinha, impedindo que essas lan houses fossem localizadas a 1.000 metros de distância das escolas. Eu não sei se essa lei de fato está sendo cumprida. E cabe também aqui um questionamento sobre quem deveria legislar sobre isso, se seriam os deputados ou nós, os vereadores. Eu entendo as colocações do vereador Stepan Essessian e concordo com elas, né? Hoje a criança, ela necessita ter acesso à informática e a gente não pode pensar a educação sem pensar na inserção da ciência e tecnologia. Mas eu entendo, vereador, que esses equipamentos, eles devem estar dentro das escolas, com laboratórios de informática dentro das escolas, para que todos os alunos possam ter acesso àquele conteúdo que é importante para a educação e nas escolas seja bloqueado para aquele conteúdo que não é importante para a educação das crianças. Então, eu entendo que a intenção da vereadora Lucinha foi boa, não vejo nenhum vício de inconstitucionalidade nesse projeto e encaminho pela rejeição ao veto. Em votação a matéria. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao veto, votarão sim. Os que forem contrários ao veto, votarão não. Está liberada a votação.
presidência vai encerrar a votação. Votaram, encerrada a votação. Votaram 33 senhores vereadores, sim, 5, não, 28. O veto foi rejeitado, vai à promulgação. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Perdão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador S. Ferraz. Senhor presidente, é um questionamento que eu quero fazer aqui, ou coincidência, eu ontem fiz um discurso com referência às ambulâncias dos vereadores e, por um acaso ou uma maldade, está escrito assim, em anexo o discurso do vereador S. Ferraz. Aí aparece aqui o governo do Estado do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, com uma propaganda embaixo. Dá uma impressão ou uma maldade que as pessoas, que eu coloquei essa propaganda aqui, e eu não coloquei isso, porque o anexo meu está na parte de trás, quer dizer. Eu gostaria de saber o porquê disso. Em resposta à ponderação, à questão de ordem de Vossa Excelência, a presidência determinará a republicação para que não paire dúvida em relação ao pronunciamento de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente, obrigado, queria fazer presidente. encaminhamento de liderança. Para encaminhar, pela ordem do nobre vereador Leonel Brizola Neto. Bom, boa tarde a todos. Eu queria aqui deixar meu manifesto em nome do PDT e de todos os partidos socialistas contra essa tentativa de golpe de Estado que está acontecendo no Maranhão pela via judiciária. O governador Jackson Lago foi eleito democraticamente pelo voto popular. A população do Maranhão rejeitou a segunda colocada. Não só rejeitou a segunda colocada da oligarquia Sarney, como apedrejou a sua residência, demonstrando, num ato, toda a sua indignação durante esses 40 anos de domínio do clã Sarney, visto que o Maranhão possui o menor IDH do país. Crime eleitoral? Logo quem, senhor presidente? Logo Rosiana Sarney, que foi indiciada pelo Ministério Público Federal por desvio de mais de 44 milhões no caso Sudã. Na verdade, era uma fábrica de autopeças, que na verdade não eram autopeças, eram apenas parafusos. É verdade, vereador. Bom, eu queria aqui só terminar numa piada que foi encaminhada a mim, ao povo do Maranhão, como o culto à personalidade do José Sarney virou motivo de chacota naquele estado. No Maranhão, para você nascer, é na maternidade Marli Sarney. Para você morar, você tem as Vilas Sarney, Sarney Filho, Quiola Sarney, que é a mãe do próprio, ou Rosiana Sarney. Para estudar, suas opções são as escolas Rosiana Sarney, Sarney Neto, Sarney, Fernanda Sarney, Rosiana Sarney, Marli Sarney ou o próprio José Sarney. Se você quiser pesquisar, pegue um táxi, Eliomar, no posto Marli Sarney e vá à biblioteca José Sarney, que fica dentro da maior universidade privada, que o povo de lá jura que é também do Sarney. Para você ler notícias, tem o jornal Estado do Maranhão, também da família Sarney. Para você ver televisão, você tem a televisão Mirante do Sarney. Você tem a rádio AM e FM Mirante, da família Sarney, e mais 32 rádios no município, no interior do Maranhão. Para saber das contas do Estado, você vai ao Tribunal de Contas Rosiana Sarney. Isso aqui é maior imoralidade do que isso. Para sair da cidade, atravesse a ponte José Sarney, pegue a avenida José Sarney e vá para a rodoviária Quiola Sarney.
Então, depois de algumas horas nas estradas e rodoviárias maravilhosas do Maranhão, você chegará a um município Presidente Sarney. Não gostou? Quer reclamar? Pode me processar. Eu vou responder no Fórum Desembargador Sarney. Muito obrigado. Pela ordem, o nobre vereador Roberto Monteiro. Eu já tinha pedido a Vossa Excelência na mesa. Eu sei que Vossa Excelência tivesse entendido, mas é somente para esclarecer que ontem a sessão, hoje os ânimos estão mais calmos, com muita tranquilidade, para a gente não suscitar nenhum tipo de dúvida. Ontem teve a reunião, a primeira reunião da Comissão do Plano Diretor, presidida essa abertura dos trabalhos pela vereadora Aspásia Camargo, que regimentalmente é a vereadora mais velha, quer dizer, mais experiente de vida. E nós tivemos aqui uma surpresa, fomos surpreendidos em plenário pelo nobre vereador Jorge Pereira, que suscitou uma nulidade em função da nossa reunião, que efetivamente, senhor presidente, merecem 2 esclarecimentos do aspecto mesmo, do aspecto regimental e do aspecto de direito e daquilo da razoabilidade que rege também os nossos trabalhos. Senhor presidente, eu vou relatar parte do que me cabe relatar, daquilo que eu vi, presenciei e posso afirmar. Às 13h30, como marcado no edital, passei rapidamente pelo cerimonial. Estava lá só o assessor da vereadora Aspásia. Posteriormente, 15 minutos, passei também novamente para o cerimonial. Estava lá a vereadora Aspásia Camargo e nem mais nenhum vereador naquele momento. Encontrei o vereador Chiquinho Brazão naquele momento. Acho que nos encontramos e falamos que estava só esperando ali os vereadores chegarem e tal, para que a gente pudesse fazer a reunião da Comissão do Plano Diretor. Quando foi exatamente às 14h, quando eu entro na sala, o vereador Jorge Pereira já estava saindo, dizendo que não haveria reunião. Ele, Jorge Pereira, vereador Jorge Pereira, dizendo que não haveria reunião, que a reunião seria adiada para o dia seguinte. Ele, vereador Jorge Pereira. Entrei na sala, ele subiu para uma reunião, que estava tendo uma reunião na presidência, com os líderes, e até ele concluiu que a reunião na presidência seria muito mais importante. Aí a questão de julgar ou não, isso não me cabe. Mas, enfim, eu prossegui e perguntei à vereadora Aspásia se a reunião estaria suspensa, e, enfim, nada disso foi confirmado, e nós esperamos efetivamente só a concentração de vereadores, a vereadora Lucinha, depois ficamos ali tomando um café aqui aqui na sala inglesa. Mas, enfim, quando a gente suscita a nulidade, senhor presidente, eu entendo o seguinte: quando nós damos causa à nulidade, nós não podemos suscitá-la. Se efetivamente nós damos causa a ela, nós efetivamente ajudamos para que isso aconteça, como que nós vamos suscitar algo que nós demos causa? E o segundo e mais importante aqui, e aí é o mérito da questão, a reunião foi realizada, inclusive com a presença do vereador Jorge Pereira, que participou da reunião e em nenhum momento suscitou qualquer nulidade no início dos trabalhos da reunião, participou ela do início ao fim, se candidatou, mas efetivamente perdeu. E, obviamente, após a derrota, seja ela pelos motivos que se dão de composição política, enfim, daquele acordo do voto em cima da hora, o vereador Jorge Pereira ficou insatisfeito com o resultado, ou seja, com o mérito da própria reunião. E, efetivamente, apresentou uma questão de ordem no plenário que não faz nenhuma justiça. 8 vereadores participaram da reunião. 8 vereadores participaram da reunião. Dos 8 vereadores, 5 vereadores votaram para a presidência e relatoria, num determinados candidatos, e 3 outros vereadores votaram em outro candidato, inclusive o vereador Jorge Pereira. E ainda que nós pudéssemos perguntar, e o outro vereador que não participou? Olha só, nós só podemos suscitar uma nulidade se ela gera um efeito insanável. Mesmo que esse vereador participasse e votasse, o resultado seria de 5-4. Só para a gente esclarecer, porque senão, senhor presidente, a gente vai ficar tendo atos aqui, e todos os nossos atos vão ser suscetíveis
de indagações da legalidade de uma proforma, que a gente até deve seguir. E eu acho que também não tem problema nenhum se a gente tiver que fazer uma nova reunião, isso do aspecto avançando, que eu acho que esse não é o problema, senhor presidente. Eu estou falando isso porque, se nós formos levar isso tudo a ponto de faca, todos esses critérios meticulosos, por exemplo, eu fui para a reunião de Comissão de Justiça e Redação, que estava marcado para o cerimonial, e meia hora depois fui chamado para a primeira secretaria, quando não estava no edital, e fui lá e perdi, faz parte do processo. E nem por isso eu vim aqui fazer uma reclamação. Teve a maioria, 2-1, para escolher o presidente, enfim, fazer a maioria, o que é normal nessa Casa Legislativa. Agora, o que nós não podemos é ficar refém de um determinado vereador que ficou, se achou prejudicado, seja ele por um acordo que ele dizia que teria feito com determinado vereador, enfim, que isso não ocorreu, mas isso não é problema, isso é um problema menor, que não interessa ao mais, vamos dizer assim, à prejudicialidade dos trabalhos nessa casa. Então, senhor presidente, é só para a gente ter os ânimos bem serenos nessa hora, vamos agir com muita razoabilidade. Eu acho que esse é o princípio que deve nortear a casa, independentemente das posições que a gente tenha de divergência com um determinado vereador, não, mas, na verdade, a gente não pode acatar uma questão de ordem, primeiro, daquele que também deu causa à nulidade, e segundo, que essa nulidade ficou sanada na medida em que participou, não suscitou nenhuma nulidade do início da reunião e, ao final, quando foi derrotado no voto, é que efetivamente fez o que fez e trouxe aqui essa demanda aqui para o plenário. Então, eu estou só trazendo isso para questão de esclarecimento. Eu acho que não tem interesse da comissão presidida pela vereadora Aspásia Camargo sequer prejudicar a vereadora A ou B. Simplesmente o que ocorreu foi uma derrota no voto e aí surgiu um recurso em plenário, enfim, na tentativa da desestabilização. Por fim, senhor presidente, só querendo esclarecer o seguinte, também, se nós formos considerar que efetivamente a gente tem que fazer uma nova reunião, acho que esse não é o problema, mas também haveremos de considerar que houve uma renúncia expressa do vereador Jorge Pereira em compor a comissão do plano diretor. É essa a minha questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, a nobre vereadora Aspásia Camargo. Senhor presidente, tive a grata e honrosa satisfação de presidir ontem a primeira reunião de instalação da comissão do plano diretor. A comissão foi um pouco acalorada, mas nós tivemos, o processo ocorreu absolutamente regularmente, não é? Tivemos a presença de 8 dos vereadores, a vereadora Rosa Fernandes não se encontrava na casa, e desses 8, houve 2 chapas que disputaram os cargos. Uma delas foi proposta pela vereadora Lucinha, vereador Jorge Pereira na presidência e vereadora Aspásia Camargo, eu na relatoria. E uma outra chapa propondo o meu nome para a presidência e o vereador Roberto na relatoria. Então, como ele mais ou menos narrou aqui, foi tudo absolutamente claro, explícito, foram 5 votos a 3, e eu acho que resta agora, em primeiro lugar, eu quero agradecer à comissão o apoio que me foi conferido e a confiança. Eu vou trabalhar com muito empenho e com muita dedicação, desejo a contribuição de todos os vereadores dessa casa, acho que é uma oportunidade muito grande de nos inserirmos nesse processo, nessa discussão, e já deveremos ter uma próxima reunião na terça-feira, que será convocada por mim imediatamente, e essa reunião vai poder tratar de um assunto importante, que é a revisão da resolução que está ainda em vigor e que tem permeado todo o andamento desse plano diretor. Eu acho que cabe a nós agora nos debruçarmos sobre o parecer que temos, que já está feito pela UERJ, e fazer as considerações necessárias para ver que andamento iremos dar a esse processo. Eu agradeço muito a todos e estejam certos de que
esta comissão vai trabalhar como nunca para poder honrar os nossos compromissos com esta cidade. Muito obrigada. Em relação às questões de ordem formulada, uma ontem, pelo nobre vereador Jorge Pereira, e duas hoje, pelo nobre vereador Roberto Monteiro e Aspásia Camargo, a presidência aguardará a redação da ata e para, a partir daí, tomar uma decisão. Pensamos que ouvimos depoimento de 3 vereadores e não sabemos quanto efetivamente participaram daquela reunião e a ata certamente deverá traduzir todo o ocorrido. E, a partir daí, com elementos suficientes, estaremos em condições de proferir uma decisão. Pela ordem, nobre vereador Raimon. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores e senhoras, funcionários aqui da Câmara, funcionárias, nossos amigos da galeria, eu quero hoje fazer coro, para não me tardar mais, publicamente, aos vereadores e vereadoras que anseiam nesta casa por uma comissão de ética, por um código de ética, no sentido de apressar essa discussão e esta aprovação, porque este código de ética beneficiará a todos nós e também beneficiará aquilo que nós representamos, a sociedade. Ao percorrermos o parlamento brasileiro em suas diversas esferas, nós vamos percebendo que a gente está muito atrasado nessa discussão e até mesmo que estamos na contramão da história. A sociedade tem direito e nos exige decoro parlamentar, respeito e trabalho em prol daquilo com que nos comprometemos em campanha, isto é, tratar com seriedade o voto do cidadão, o que, em suma, é tratar com honestidade o próprio cidadão, incluindo a nós mesmos. Nós somos taxados, muitas vezes, de ausentes nesta casa, por parte da população, e a imprensa vem cobrindo isso. Na legislatura passada, finda no ano de 2008, por diversas vezes, ocupei essa galeria, como ontem estava ocupada com alunos meus do ensino médio, na discussão cidadã. E por diversas vezes, encontramos verdadeiramente poucos vereadores trabalhando, debatendo, na discussão, na proposição, nos encaminhamentos legislativos. Ontem, porém, o painel eletrônico registrava, salvo engano da minha memória, 47 vereadores e vereadoras a trabalhar nessa casa. A galeria à minha esquerda, ali à frente, a galeria estava repleta de pessoas fazendo aquilo que nós sonhamos que o povo faça, aquilo que nós ansiamos da democracia, isto é, participação popular. A própria nobre colega vereadora Andréa Gouveia ontem falava aqui de uma experiência vivenciada numa viagem sobre a discussão do orçamento participativo, que nós muitas vezes achamos que é algo inatingível, algo inacessível. Ora, se é acessível discutir educação setorizadamente, seja pelo veio da administração, seja pelo veio pedagógico, na organização das CREs, por que então não discutirmos também o orçamento com a população? Se é possível fazer o gabinete itinerante, isto é, a prefeitura itinerante, uma ideia, uma iniciativa louvável do prefeito Paes, por que não itinerar com o orçamento debaixo do braço, para discutir com a população verdadeiramente os seus anseios, as suas necessidades? Nós, parlamentares, cariocas, homens e mulheres que fomos colocados no parlamento para legislarmos, fiscalizarmos, debatermos com o povo, em nome do povo e para o povo, falta este nosso comprometimento permanente do trabalho popular e, portanto, isto evidenciado, volto a dizer, pelo Código de Ética que nós queremos construir, Conselho de Ética. Ontem, nossas crianças de 4º, 5º e 6º anos foram testados, foram submetidos a uma avaliação pela Secretaria Municipal de Educação. Para quê? Para se detectar os analfabetos funcionais. Falei sobre isso ontem aqui na tribuna. E também alertei para uma grande preocupação que carrego comigo, como professor e educador que sou. O que iremos fazer com o diagnóstico que nos virá à mão?
estamos atentos, estamos de olho, estamos abertos ao diálogo. E nós e o povo também queremos participar da solução, porque temos muito a contribuir. A secretária de Educação, Cláudia Costin, sabe muito bem disso. Dia 19, as crianças da rede municipal serão novamente avaliadas, naquele dia, sobre os conteúdos de português e matemática, previstos do ano anterior, letivo anterior. Ontem, os nossos trabalhos foram interrompidos e não fomos fiéis ao povo nessa casa. Isso não pode passar em brancas nuvens. Precisamos nos manifestar, precisamos exigir o direito democrático e o dever político, isto é, trabalhar, legislar, fiscalizar, parlamentar. Esse é o nosso direito e é o nosso dever. Felizmente, senhor presidente, felizmente, caro colega Eliomar, entre aspas, felizmente, foram as crianças avaliadas ontem e sob tensão. Quem é que não fica tenso ao ser avaliado? A avaliação ontem era na escola pública e não aqui no parlamento. A avaliação era para detectar os analfabetos funcionais e não os analfabetos políticos, analfabetos cidadãos, analfabetos civis. O Código de Ética tem uma prerrogativa de fazer avaliações, mas se não existe, viveremos no circo romano, onde os mais fracos engolem, os mais fortes engolem os mais fracos, esmagam os mais fracos. Eu volto a uma expressão retirada de um projeto de Conselho de Ética de uma capital do sul do país. Diz assim, abre aspas, entre os deveres fundamentais dos vereadores está a defesa do interesse público e da autonomia municipal, bem como respeitar e tratar com civilidade os colegas durante os trabalhos legislativos, independentemente de convicções contrárias. Também devem zelar pelo prestígio, pelo aprimoramento e valorização das instituições democráticas e representativas com base nas prerrogativas do Legislativo. Além disso, devemos prestar contas do mandato à sociedade e deixar disponíveis as informações consideradas necessárias para a população, para que ela acompanhe e tenha condições de fiscalizar as ações parlamentares. O povo que nos elegeu, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, tem o direito de exigir que sejamos, aqui na Câmara, vereadores e que nos comprometamos com um caminho de vereança ético e que busque melhorias para a nossa cidade. Muito obrigado. Muito bem. Pela ordem, nobre vereador, professor Washington. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras presentes. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para colocar aqui que se faz necessário que nós, enquanto vereadores, tenhamos a capacidade de respeitarmos os resultados do processo eleitoral. Podemos contestar, podemos brigar, podemos fazer o que quisermos, mas temos que respeitá-lo. É bem verdade que eu ouço muito falar de Código de Ética, como se o Código de Ética fosse a solução para todos os problemas da sociedade, principalmente para o parlamento. Eu entendo o seguinte, que o Código de Ética é importante, sou favorável ao Código de Ética, mas não é apenas o Código de Ética que irá ou que tem capacidade de resolver os problemas ou tentar minimizá-los. Porque o que resolve é o respeito à Constituição Federal, Estadual e Municipal. Se nós respeitarmos, o vereador, o deputado, qualquer pessoa que o seja, que tenha qualquer falta de decoro parlamentar, ele estaria e estará sujeito a punições, a sanções, desde que a Constituição seja seguida. Eu quero aproveitar para dizer o seguinte, ontem, por exemplo, nós tivemos aqui uma situação, uma discussão muito acalorada, os ânimos foram subindo, chegaram à flor da pele, mas uma coisa eu gostaria de falar, quando o nobre vereador Roberto Monteiro fez a exposição dele, eu achei primoroso, Roberto, é isso mesmo. Agora, uma coisa eu aprendi na minha vida, eu olho o lado positivo. Pelo menos, se depois daquela discussão nós tivermos a felicidade de vermos o nosso nobre Eliomar Coelho fazendo parte da comissão, nós estaríamos resolvendo o problema, mesmo estando na contramão. Engraçado, caminhamos na contramão para conseguir solucionar o problema de correção de uma injustiça. Não é uma injustiça formal, não. Uma injustiça
do encaminhamento, uma injustiça do fato de que foi corrido, foi votado, foi analisado. Infelizmente, o Eliomar Coelho ficou de fora e respeitou o resultado. Eu não vi o Eliomar fazer um movimento contrário, um movimento pelo menos de reclamação. E é lógico que eu respeito a comissão, é uma comissão extremamente preparada, mas se o Eliomar Coelho estiver dentro dela, com toda certeza, nós alcançaríamos uns níveis um pouco maior com a ajuda dele, que seria uma ajuda inestimável. Agora, senhor presidente, eu gostaria só de ler rapidamente aqui uma carta, um pronunciamento feito pelo nosso presidente nacional, Michel Temer, que fala exatamente sobre essas coisas que eu acho impressionante, que é a aproximação do processo eleitoral. Toda aproximação de processo eleitoral, nós temos greves, temos uma série de reivindicações que não são feitas antes, mas que deveriam ser discutidas. O nosso presidente, o deputado Michel Temer, diz o seguinte, em defesa do PMDB. Isso foi publicado pelo Correio Brasiliense no dia 3 do mês em curso. Não é de hoje que o PMDB é alvo de acusações. São alegações do tipo, o PMDB é corrupto, o PMDB só quer cargos, o PMDB não tem rumo e nem programa. O PMDB não se organiza para disputar a presidência da República. Como se disputar a presidência da República só possa ser feito com candidatura própria. O partido que é organizado, o partido que respeita o processo democrático, ele tem que se preocupar, sim, em ter candidatura própria. Mas, acima da candidatura própria, ele tem que se preocupar com a candidatura que seja viável para a melhoria e a grandeza do país. Leio todas com tranquilidade de quem sabe que tudo isso faz parte da luta política, até interna. Fosse um partido inexpressivo, as acusações cairiam no vazio. O fato é que, por se tratar da sigla mais forte e capilar do país, não pode permanecer em silêncio. Mais do que respostas, convém esclarecer algumas questões. O primeiro equívoco está no fato de se apregoar que a instituição PMDB é corrupta. Quem é corrupto? A instituição, seus membros, todos, alguns. Vamos desmistificar essas afirmações. Serão corruptos os seus ministros de Estado indicados pelo PMDB para ajudar a governar este país? Serão corruptos todos os nossos 8 governadores? E os nossos 1.201 prefeitos? E os 8.497 vereadores eleitos em 2008 em todo o país, escolhidos democraticamente pelo povo? E os 96 deputados federais e 20 senadores? E as centenas de deputados estaduais? Serão todos corruptos? Que generalização é essa? Outra pergunta que não quer calar. Só agora alguns detectaram que o PMDB ou seus integrantes são corruptos? Agora eu acrescento, só agora sim, porque agora estamos nos aproximando do processo eleitoral para eleger presidente, governadores, principalmente, senadores e deputados federais e estaduais. Isso é a política na contramão. Isso é a política da incorreção. O PMDB, que já chegou a governar 22 estados federados e que continuou a eleger governadores e prefeitos, qual a explicação para o silêncio durante tantos anos? Quanto a cargos, lembraremos que fizemos uma coalizão pragmática com o governo. O presidente Lula ofereceu 7 pontos de compromissos com o nosso partido, levados e aprovados pelo Conselho Político do partido. Com um único voto divergente entre 63 integrantes, aprovado programas, fechamos a aliança com nomes para compor o governo e ajudá-lo a cumprir as metas estabelecidas. Quanto à candidatura própria à presidência da República, todos sabem os esforços realizados para termos um candidato há 3 anos. Na época, prévias mobilizaram a opinião de 16 mil autoridades PMDBistas do país. A verticalização, que inviabilizava alianças do partido nos estados, impediu que se possa fazer uma aliança com a participação efetiva do PMDB na chapa. Afinal, o PMDB tem as maiores bancadas na Câmara e no Senado.
Essa equação positiva é fruto da unidade interna. PMDBista que não concordar com esses posicionamentos pode se oferecer como candidato ou se habilitar à direção partidária. Deixemos de lado abstrações, o momento exige concreções e fatos palpáveis. Isso, senhor presidente, senhores vereadores, é uma colocação que eu quero fazer não a nível de governo federal apenas, mas a nível de governo estadual e a nível de governo municipal. As nossas ações enquanto parlamentares não podem se pautar com a aproximação de um processo eleitoral. As nossas ações têm que ser pautadas no processo democrático, no respeito às instituições, no respeito aos resultados oferecidos por qualquer tipo de votação, independente de processo eleitoral ou não. A nossa posição tem que ser uma posição sólida, uma posição concreta, em função da melhoria da qualidade da nossa população. Muito obrigado. Palavra pela ordem, o nobre vereador Rogério Vittar. Senhor presidente, se aproxima do fim dos fins do trabalho e eu vou pedir encarecidamente aos demais companheiros que na sessão de amanhã, aqueles que querem expor, né, seus pensamentos, na questão partidária, ideológica, que façam isso no grande expediente. Ontem a gente não conseguiu aprovar quase nada, hoje também foi só aprovado um projeto da Lucinha, e temos diversos aí vetos serem aprovados, projeto na ordem do dia, que a gente não consegue aprovar. E o grande expediente serve para isso. Então, peço que os vereadores tenham compreensão, que a gente avance nas votações no dia de amanhã, principalmente que é ao vivo. Aí muitos querem falar coisas que muitas das vezes não está sendo votada. Pela ordem, nobre vereador, professor Washington. Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado o seguinte: louvável a colocação, mas a nossa casa não é uma instituição de votação. A nossa casa é uma instituição de discussões democráticas, para sabermos o que está acontecendo, como os projetos vão ser estudados, como estão sendo elaborados. Então, não podemos fazer com que essa casa seja transformada, pura e simplesmente, numa instituição de votação, porque senão colocaríamos ali do lado de fora um documento em que nós chegaríamos e deixaríamos registrado voto sim, voto não, e estaria resolvido o problema. Temos que votar sim, mas temos que esgotar as discussões que são importantes no processo democrático. Passa-se a matéria seguinte: tramitação especial em regime de urgência em discussão única. Vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1637-A de 2008, de autoria da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira, que estabelece princípios para o planejamento e a execução de políticas públicas no município do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Justiça e Redação, pendente. A presidência convida o nobre vereador Roberto Monteiro para emitir o parecer. Pela rejeição ao veto, senhor presidente. Parecer da comissão é pela rejeição ao veto. Pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a presidência convida o nobre vereador professor Washington para emitir o parecer. Pela ordem. Não, está colhendo para o parecer. A presidência solicita a Vossa Excelência a compreensão. Não, mas não está em encaminhamento de votação. Não. Está colhendo pareceres ainda. Então, para discutir a matéria. Depois do parecer. Professor Washington, por favor, parecer pela Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer contrário, senhor presidente. Pela rejeição ao veto. Parecer pela rejeição ao veto. Pendente parecer da Comissão de Mérito. A presidência convida o nobre vereador Alfredo Sirquis para emitir o parecer. Senhor presidente, deveria se especificar que esse veto não é total, que ele é parcial, e anunciar os artigos em relação aos quais aconteceu esse veto, né? Eu pretendo ainda examinar a matéria, não estou nesse momento em condições de emitir o parecer, apenas queria observar, em primeiro lugar, que não se trata de veto parcial, de veto total, e sim de vários vetos parciais, artigos dentro. E gostaria também de observar, senhores vereadores, que a gente deve procurar examinar em profundidade as matérias e se posicionar
de acordo com o seu conteúdo, e não como uma reação corporativa da corporação, dos vereadores da corporação legislativa contra o que seria outra corporação executiva. Eu acho que o veto, a derrubada do veto, a manutenção do veto fazem parte do jogo democrático. E nós temos que estar, de fato, atentos ao conteúdo das matérias e optar em função do conteúdo das matérias e não da nossa amizade ou do nosso relacionamento político com esse ou aquele vereador, ou simplesmente como uma reação de uma corporação em relação a uma outra corporação, porque não é disso que se trata. Então, eu observo que pode, eventualmente, haver um certo automatismo nas atitudes em relação aos vetos do Poder Executivo, e acho que, sobretudo nesse caso, que inclusive não é um veto total, e sim uma série de vetos parciais a dispositivos específicos, que isso deve ser objeto, eventualmente, até de uma votação em separado, porque pode haver vetos pertinentes e vetos não pertinentes. Então, acho que essas matérias a gente, de fato, deve examinar com o máximo de cuidado possível. E qual é o parecer de Vossa Excelência? Nobre vereador Francisquis, qual é o parecer? Bom, o parecer é pela manutenção dos vetos parciais. O parecer da Comissão de Mérito é pela manutenção dos vetos parciais apostos ao projeto em questão, para em discussão matéria. Pedi para encaminhar, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, para encaminhar. Não, eu encerrei o processo de discussão, mas Vossa Excelência poderá encaminhar a votação. Para encaminhar a votação pelo PCdoB, o nobre vereador Roberto Monteiro. Obrigado, senhor presidente. Só para esclarecer, eu já esclareci isso aqui numa determinada ocasião, acho que há 2 sessões atrás, esclareceu o nobre vereador Alfredo Sirquis, que nós estamos vindo aqui dar o voto em função do veto, do mérito do veto. O projeto, eu tive a oportunidade de discutir e votar já anteriormente, no seu mérito. Então, eu só estou trazendo isso aqui, a questão, porque senão a gente nós estamos falando aqui de veto. Então, toda vez que eu venho aqui, não tem situação corporativista aqui, nobre vereador, só para ficar claro, porque senão a gente vai confundir. Tem a questão do reforço do próprio legislativo, que essa sempre foi uma postura nossa de vereadores, do aspecto de prestigiar a nossa maioria consagrada na hora da votação de discussão do projeto. Isso não é a questão do mérito do projeto, se ele é bom ou ruim, que nós podemos discutir no momento oportuno que existe para discutir. Até reconheço que o nobre vereador que queira fazer a discussão novamente do mérito, em função de que está chegando efetivamente nesse ano, retornando à Casa Legislativa nesse ano, acho até justo. Eu só queria fazer esse esclarecimento, senhor presidente, para que a gente também não ficasse achando o seguinte, é uma situação corporativista. Há, efetivamente, a questão, porque todos nós aqui, vereadores, independente de sermos da base do governo, de sermos oposição, nós efetivamente votamos esse projeto, seja essa legislatura ou não, nós votamos e por maioria ou não, nós aprovamos esse projeto. Então, eu estou falando isso, que a discussão meritória do projeto já foi feita. O que cabe aqui é discutir se nós aprovamos, passou pelos pareceres das comissões de Justiça e Redação na legislatura anterior, efetivamente não foi questionado, foi aprovado pelos senhores vereadores, eu não vejo que isso seja matéria corporativista. Só para a gente entender, porque este tipo de cola, esse tipo de marca não pode ficar, principalmente nas comissões. Até porque, da minha parte, jamais serei pautado por qualquer vereador que seja nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Considerando o horário, nós somos obrigados a encerrar os nossos trabalhos, são 18 horas. Os vereadores inscritos para encaminhar a votação
a nobre vereadora Clarissa Garotinho, vereador Eliomar Coelho e vereador Alfredo Sequis terão oportunidade na sessão ordinária de amanhã. A presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a sessão ordinária para o dia de amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.